Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto Vieira, professor de matemática aí da MF, professora Maria de Mello. E nesta semana nós vamos tratar aí do conteúdo sobre sequências, tá? Sequências numéricas, sequências de figuras. Então espero aí que vocês estejam realizando todas as atividades que nós estamos propondo, né? Não se esqueçam de anotar lá no seu caderno a data em que você está realizando as atividades, faça com capricho e se tiver alguma dúvida, deixe anotada lá a sua dúvida para quando nós retomarmos as aulas presenciais, nós discutirmos aí todas as dúvidas que ficaram para trás, tá? Mas enquanto isso, vamos seguindo em frente e nesta semana nós vamos falar um pouquinho aí de sequências, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, vamos lá. E essa parte de sequências, pessoal, era uma parte que a gente vai ver agora no 7º ano, depois a gente vai retomar aí no 8º ano, tá bom? Porque tem tudo a ver com o desenvolvimento aí do raciocínio e do pensamento matemático, tá? Então, quando a gente está falando de sequências, a gente pode estar falando aí de uma sequência de objetos, uma sequência de figuras, uma sequência numérica, tá? E essas sequências, elas têm naturezas diversas, diferentes, tá? Então, pode ser uma sequência de elementos repetidos, uma sequência numérica, como eu falei para vocês, tá bom? Pode ser uma sequência que tenha um padrão de crescimento. Então, nós vemos aqui nesses pentágonos, né, formados por bolinhas, um padrão de crescimento aí dessas sequências. Pode ser uma sequência decrescente. Então, essa sequência numérica aqui, né, no canto esquerdo inferior aí da tela, é uma sequência decrescente que está diminuindo de 3 em 3. E quando a gente trabalha com sequências, o grande segredo é a gente tentar entender como que aquela sequência está se comportando. E isso significa a gente tentar descobrir o padrão, se aquela sequência tem um padrão e qual que é o padrão daquela sequência, se é um padrão de crescimento, de decrescimento, se é uma sequência de elementos repetidos, enfim, tá? Então tem muitos matemáticos que falam que a matemática é a ciência dos padrões, tá? E isso realmente tem tudo a ver com matemática. O matemático geralmente ele é um bom observador, e nessa nossa observação nós vamos buscar aí pelos padrões das sequências. Esses padrões eles podem ser falados, né, escritos ou representados através de fórmulas, tá? Então aqui a gente tem, né, a gente pode dizer qual que é o padrão de crescimento, a gente pode escrever em língua corrente, ou a gente pode escrever através de uma fórmula, tá? Não se preocupem com essa fórmula aqui não, tá? Isso que eu coloquei é só um exemplo de uma fórmula matemática para indicar que os padrões das sequências podem ser representados de forma algébrica, tá? Então a gente vai começar a introduzir alguns elementos da álgebra aí no estudo das sequências, tá? Então vamos para o nosso primeiro exemplo. Aqui nesse exemplo eu tenho 3 sequências. A sequência dos números naturais, que nós já conhecemos, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. A sequência dos números pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. E a sequência dos múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Então, vamos fazer uma primeira pergunta aí. Qual que é o próximo termo de cada uma dessas sequências, tá? Professor, isso daí é fácil. O próximo termo da sequência dos números naturais, eu percebo que essa sequência está variando de 1 em 1. Então, o próximo termo, para eu descobrir, eu posso fazer 5 mais 1, que é igual a 6. E daí assim por diante. 6 mais 1, que é igual a 7. E assim por diante. Então, com isso, a gente diz que representa, né, algebricamente, então aqui agora a gente tem um elemento de
novidade, tá? A gente disse que essa sequência ela pode ser representada por uma fórmula algébrica, por uma fórmula matemática. Vamos entender o que significa? AN mais 1, esse A é cada um dos elementos da nossa sequência. Então, quando eu falo N mais 1, é o próximo elemento. Então, aqui essa fórmula está indicando para mim que para eu descobrir o próximo elemento, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o meu elemento anterior e somar uma unidade, tá? Vamos ver essa segunda sequência aqui, a sequência dos números pares, tá? Então, a sequência dos números pares está mudando como? De 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, tá? Então, tem a ver com a tabuada do 2. São os múltiplos de 2. Então, eu posso representar essa sequência por uma fórmula, tá? Então, aqui, ó, o próximo elemento dessa sequência vai ser igual a 2 vezes o valor do n. E o que significa esse n, né? Seria a posição do termo na nossa sequência. Então, vamos dizer aqui que o n seja 1, tá? Então, se o n for 1, eu vou estar falando aqui, ó, n mais 1, 1 mais 1 é igual a 2. Eu estarei falando do segundo termo dessa sequência. Então, qual que vai ser o resultado desse termo? 2 vezes 1, que é igual a 2, tá? Então, vamos pegar aqui para os números pares um valor de n igual a 3, por exemplo, tá? Então, qual termo que eu vou calcular? Aqui, n mais 1, 3 mais 1 seria 4. Então, seria o quarto termo, o A4. Vai ser igual a quanto? 2 vezes n. 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, o quarto elemento dessa sequência vai ser 6. Ó. O primeiro é 0, o segundo, o terceiro e o quarto. Tá? Então, o quarto elemento, o A4 é o quarto elemento, é igual a 6. Tá? Aqui embaixo eu tenho ainda a sequência dos múltiplos de 3, ou da tabuada do 3, tá? Então, para essa sequência dos múltiplos de 3, igual na sequência dos números pares, como a sequência dos números pares tem a ver com a tabuada do 2, a gente multiplicou os valores ali por 2. A sequência dos múltiplos de 3 tem a ver com a tabuada do 3. Então, essa forma algébrica aqui a gente vai multiplicar por 3, tá? Então, é importante a gente já começar a tentar entender como que eu consigo representar essas sequências algebricamente, tá? Claro que esse é o primeiro contato que a gente está tendo aí com essas expressões algébricas, então se você ficou em dúvida, deixa anotado aí, não tem problema, tá? Mas aos pouquinhos a gente vai começar a introduzir essas letrinhas aí para representar os nossos padrões, tá bom? Existem sequências que para a gente determinar o próximo elemento, a gente precisa conhecer o elemento anterior, tá? Então, por exemplo, aqui, quem que vai vir depois do 5? É o 5 mais 1, é o 6, tá? Quando a gente tem isso, a gente fala que a gente está trabalhando com uma sequência recursiva, ou seja, a sequência que depende do valor anterior. Existem sequências que a gente consegue estabelecer uma forma geral sem necessariamente precisar conhecer o termo anterior. Aqui no exemplo, né, dos números pares e dos múltiplos de 3, eu tenho uma fórmula geral que só relaciona o termo da sequência com a posição que ele ocupa, mas não precisa necessariamente saber quem que era o termo anterior, tá? Então são tipos de sequência diferentes aí. Vamos para um segundo exemplo? Observe essa sequência aqui, turma. Quantos quadradinhos completam a figura 3? Então, essa é uma sequência de figuras. A gente tem aqui a figura 1 com um quadradinho, a figura 2 com 4 quadradinhos, a figura 3 ele pulou, e a figura 4 com 16 quadradinhos, né? Tem 4 linhas e 4 colunas, vai dar um total de 16. Então, quantos quadradinhos completariam aí a figura 3?
Então, todo exercício de sequência, eu vou observar, tem um padrão? Parece que sim, tá? É um padrão de crescimento ou de decrescimento? Então, os quadradinhos aí estão aumentando ou diminuindo? Está aumentando a quantidade de quadradinhos, tá? Então, como que eu faço para descobrir qual que é o número de quadradinhos que vai ter na figura 3? Eu vou prestar atenção nas características aqui de cada figura, tá? Essa figura 1 é um quadradinho, então a base dela é formada por um lado apenas, tá? Aqui na figura 2, a gente tem 4 quadradinhos, mas a base é formada por 2. Então a gente vê que o número da figura corresponde ao número de quadradinhos que vai ter na base do meu quadrado maior, tá? Então, se eu sei que na base do quadrado são 2 figuras, no total eu vou ter 4 quadradinhos, que 2 vezes 2 é igual a 4. Então, aqui na figura 3, na base dessa figura, a gente vai ter 3 quadradinhos. Portanto, o total de quadrados dessa figura, 3 vezes 3, vai ser igual a 9. Então, olha lá como que vai ficar. Aí a gente tem a figura 3 composta por 9 quadradinhos, tá? Nós poderíamos também ter pensado nas potências. Olha aqui, ó, a figura 1, quantos quadradinhos vai ter? 1 vezes 1 é igual a 1. A figura 2, quantos quadradinhos vai ter? 2 vezes 2 é igual a 4. A figura 3, quantos quadradinhos vai ter? 3 vezes 3, que é igual a 9. E a figura 4, 4 vezes 4, que vai dar igual a 16. Tá? Então, seria uma outra maneira da gente pensar a sequência. E problemas com sequência, turma, cada pessoa enxerga o padrão de um jeito diferente, tá? A gente poderia ter pensado também da seguinte maneira, ó. Eu vou colocar aqui embaixo a sequência do número de quadradinhos de cada figura. Então, na figura 2 a gente tem 4 quadradinhos, na figura 3 a gente tem 9 e na figura 4 a gente tem 16, tá? A gente poderia ter pensado também de uma maneira recursiva. Aqui, ó, de 1 para 4, ele está somando 3. Olha esse segredo, olha esse padrão, tá? De 4 para 9, ele está somando 5, mais 5, tá? De 9 para 16, ele está somando mais 7. Então, a gente pode descobrir o próximo termo, né, o número de quadradinhos do próximo termo dessa sequência, somando, mas não é somando sempre o mesmo número, né? Quem que a gente está somando aqui? É a sequência dos números ímpares. Então, o próximo quadradinho poderia ser achado, né, a próxima figura, fazendo 16 mais 9, que seria o próximo número ímpar, tá? Então, isso significa que a próxima figura teria 16 mais 9, 25 quadradinhos. É uma outra maneira de enxergar essa sequência. Ah, professor, qual maneira que é a maneira correta? Qualquer uma delas, tá bom? O importante é a gente conseguir interpretar e descobrir o padrão. Então, ainda com essa informação, a gente está aqui na figura 4, vamos pensar na figura 5, tá? Complete com os quadradinhos que faltam para a quinta figura. Quantos quadradinhos estão faltando, então, aqui na figura 5, pessoal? Se a figura 5 tem 5 quadradinhos de base, então, no total, ela vai ter que ter 25 quadradinhos, tá? Vamos contar quantos que já tem aqui. 5, com mais 4, 9, com mais 4, 13, 14, 15, 16, né? Então, tenho 16 quadradinhos aqui. Para chegar no 25, 25 menos 16, então estão faltando aqui 9 quadradinhos, tá bom, pessoal? Bom, turma, então, como eu falei para vocês, o assunto dessa semana vai ser aí a parte de sequências, tá? Espero que vocês tenham entendido esses exemplos iniciais que a gente apresentou aqui nessa videoaula.
tentem fazer as atividades. Hoje vocês estão vendo que eu mudei um pouco o meu cenário, né? Então os trabalhos de vocês estão aqui nesse mural aqui no fundo, tá? O professor está com saudade de vocês. Espero que a gente retome aí o mais breve possível. Mas até lá, vamos trabalhando, tá bom, pessoal? Um abraço, boa semana e bons estudos aí.